O senhor até disse aqui que o UOL foi imparcial nessa questão. Eu não acho que foi tão imparcial, não, porque te interrompeu em algumas falas, principalmente quando o senhor estava explicando qual era a igreja ortodoxa, e eles, de forma cínica, foi te interrompendo, dizendo, mas ele é padre ou não é? Que não queria saber a respeito da igreja, só queria saber sobre a informação do sacerdócio do padre Kelmo, se ele era ou não era. E outras coisas que a gente vê, a imparcialidade, a parcialidade do jornalismo UOL sendo favorável a um determinado candidato. Por exemplo, os institutos de pesquisas que são colocados lá são apenas os institutos que favorecem a um candidato. Aí nós temos outros institutos de pesquisas que mostram, e não são institutos falsos ou fakes, pesquisas fake. Tem o Instituto Veritá, que foi o instituto que mais acertou no primeiro turno. E eles não colocam lá no UOL. Tem o Brasmet, alguma coisa assim, me fugiu da memória, também, que está colocando ali o Bolsonaro com uma porcentagem acima ou além do outro candidato. Então, eles só colocam aquilo que convém e que favorece os seus candidatos. Agora, mesmo se a gente entra lá no UOL, existe uma lista só contra a um candidato e favorável a outro candidato. Então, eu penso que existe sim uma parcialidade do UOL, ainda que o senhor disse que nessa questão houve uma imparcialidade. No sentido, Fábio, veja bem, existe um jornal lá na Bahia chamado Farol da Bahia. Esse jornal foi a causa de todo o problema, tá? Por quê? Porque havia uma senhora ali que ela conheceu o trabalho do padre Kelmo na Ilha de Maré. E esse jornal foi o primeiro a publicar que ele não seria padre. Por quê? Porque imagine, eu vou procurar o pastor da Assembleia de Deus, aí eu pego e chego ali na Igreja Deus e Amor e falo assim, olha, aquele pastor ali, ele é pastor da tua igreja? Aí a liderança ali da Igreja Deus e Amor fala assim, não, ele não é pastor. Aí eu chego lá e falo assim, ele é um pastor falso. Mas eu não fui lá na Assembleia de Deus, só para você entender, eu estou fazendo aqui uma conexão para nós entendermos o início do problema. Tá? Então, o que acontece? Como não existe só uma igreja ortodoxa no Brasil, eles foram em uma catedral de uma determinada igreja lá em São Paulo e falaram assim, bateram lá e falaram, olha, tem um padre assim lá na Ilha de Maré, ele é padre aqui? Aí a igreja falou, não, esse padre não é padre aqui. E aí eles foram lá e publicaram a matéria, né? Eles não foram procurar o próprio padre a qual igreja ele pertencia, eles não foram procurar na fonte. Eles quiseram exatamente dar essa ambiguidade. Mas isso o padre não era ainda candidato a nada. Ele era somente alguém que estava na luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, dentro dos valores cristãos. Então, esse jornal Farol da Bahia, nós conversamos com eles, nós falamos com eles, eu solicitei um direito de resposta e não nos foi dado, né? Não nos foi dado. Quando eu digo que a UOL é imparcial, eu não digo imparcial em tudo, tá? Eu digo que naquele momento eu achei justo que pelo menos eles nos deram um direito de resposta. Não tão bem como nós esperávamos, mas ainda nos deu a possibilidade de falarmos. E quando ela diz, padre, nós só queremos saber se ele é padre ou não. Porque o que acontece? No Brasil, não importa se a outra igreja ou se a outra concorda ou se não concorda, a partir do momento que a pessoa pertence a uma instituição e essa instituição tem um religioso que o título dele é padre, então, para a justiça brasileira, ele é padre. Gostem ou não, a pessoa é padre. Agora, claro, a nossa igreja, quando nós falamos dela, tem um histórico apostólico, tem um histórico desde o apóstolo Tomé até aqui.
né? Sim. Então, nós explicamos isso para diferenciar, mas naquele momento foi até compreensível a forma da pergunta, mas o importante é que ali houve a possibilidade de nós esclarecermos e aquela situação gerou um bem maior.